Por quê? Porque nós vamos falar justamente sobre isso agora. Como falar em má-fé, na obsolescência programada, se a lei estabelece um prazo máximo de garantia. Então, no Código de Defesa do Consumidor, o critério utilizado é bem durável e não durável. Um celular, por exemplo, é um bem durável. Os bens duráveis, segundo o Código de Defesa do Consumidor, eles têm que ter garantia mínima de 90 dias. Ok? Olha só, o que as empresas fazem? E isso é lícito, inclusive está aqui no nosso material, é lícito tanto no direito civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. As empresas podem, as pessoas podem ampliar esse prazo. Olha só, é lícito aos contratantes ampliar o prazo. Aí eu trouxe uma ilustração aqui, na época da Copa do Mundo, a Hyundai, que o Brasil disputava o Hexa, ela lançou uma campanha em que ela dava um prazo de garantia de 6 anos. 6 anos para quem comprasse seus carros. Está aí até a foto de garantia. Como é que eu vou falar em má-fé, assim, de plano, não que isso não possa ocorrer, mas como é que eu vou falar de plano se a lei fala o seguinte: você, fabricante, tem que garantir a utilização do produto por um período mínimo de 90 dias. Se o produto apresentar um vício no 95º dia, pela lei já acabou. A empresa não pode mais ser responsabilizada. Isso é a lei. A lei fala isso. Aí a empresa vai lá e diz o seguinte: olha, eu te dou a garantia de 1 ano. Te dou a garantia de 1 ano. De 6 anos, como a Hyundai faz. Faz. Quando chega no prazo de 1 ano e 1 mês e o equipamento já não funciona, como eu posso automaticamente responsabilizar a empresa? Então, nós temos esse desafio a ser ultrapassado por meio de argumentação. Eu queria deixar bem claro aqui para vocês, né, que eu não sou a favor, não defendo a obsolescência programada, né? Entendo que é uma questão que deve ser enfrentada, e está sendo enfrentada, mas nós não podemos também automatizar isso. Eu não posso automaticamente dizer o seguinte: ocorre a obsolescência programada e isso aí tem que ser objeto de discussão. Até porque, imaginem, não há, e isso é que é importante, né? Que eu diga para vocês, não há segurança jurídica eu vincular alguém a que ela me dê uma garantia perpétua, eterna. Eu não posso obrigar alguém a dar uma garantia perpétua a alguém. Imagina, daqui 30 anos o celular deu um defeito, o carro não funciona. Observem que isso é muito temeroso para o nosso sistema jurídico de um modo geral. Eu querer obrigar alguém a permanecer garantidor de algo perpetuamente. É por isso que a lei traz um prazo para isso, né? Um prazo para isso, tá? Então, quais são as consequências se ocorrer o vício redibitório? O que pode acontecer? Professor, mais os 90 dias de garantia do CDC passa a contar após descobrir o vício. E para o Código Civil, a regra geral é o seguinte: a regra geral. Deixa eu só, eu vou falar sobre isso, tá, o Valente? É o nosso próximo assunto. Então, só para esclarecer aqui, para a gente seguir a ordem, qual é a consequência? Ocorreu vício redibitório. Duas coisas podem acontecer: ou eu devolvo a coisa, ou eu peço o abatimento no preço. Lembrem que o nosso sistema contratual ele busca a manutenção, ou seja, a conservação dos contratos. Então, em primeira ótica, sempre vai se buscar manter o contrato com abatimento do preço e, como última consequência, romper o contrato e realizar a devolução do dinheiro. Mas são essas duas condições, essas duas consequências, e elas são atingidas, é possível atingir essas duas consequências por meio do que nós chamamos de ações edilícias. O que são ações edilícias? São ações que buscam redibir a coisa, devolver, ou ainda estimar a coisa, ou seja, abater o preço. São as duas ações edilícias, redibitórias ou estimatória. Tá? E o prazo? Regra geral, o prazo começa a contar do momento da tradição da coisa. Ok?
regra geral, o prazo só começa a contar a partir da tradição da coisa. Qual é a exceção a essa regra? A exceção a essa regra é quando pela natureza do vício, ele só puder ser conhecido depois, tá? Cadê aqui? Que é essa segunda parte do 445, ó. Não, tá aqui, ó. Parágrafo 1º do 445. Quando o vício por sua natureza só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, tá bom? Então, regra geral, atenção. Qual é a regra geral? O prazo começa a contar da tradição. Excepcionalmente, se a natureza do vício impedir do conhecimento dele naquele momento, se for muito, eu só consigo saber se eu abrir o motor. Olha, é diferente de um ar-condicionado que para de funcionar. Mas olha, eu só consegui saber quando se abrir o motor, se abrir o celular. Aí sim, são exemplos de vícios de difícil constatação, tá bom? Então, regra geral, vamos lá, o prazo começa a contar a partir do momento da tradição. Excepcionalmente, se o prazo for, se o defeito for de difícil constatação, ele começa a contar quando eu tenho ciência, tá bom? Respondido, né, o Valente? Beleza. Então, regra geral, conta a partir da tradição, excepcionalmente, quando o vício for descoberto, só que aí eu vou analisar se ele era ou não de difícil constatação. Qual é o prazo para o ajuizamento das ações? Atenção, né? Atenção. O prazo para o ajuizamento da ação é de 30 dias se o bem for móvel e de um ano se o bem for imóvel. Aqui é outra diferença entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Enquanto o Código Civil usa o termo móvel e imóvel para diferenciar o prazo de um para o outro, o Código de Defesa do Consumidor usa o critério durabilidade do bem, ou seja, se um objeto, se uma coisa é durável ou não durável, tá bom? Então, regra no Código Civil é bem móvel ou imóvel, prazo para ajuizamento das ações edilícias, no caso de bens móveis, 30 dias, no caso de bens imóveis, 1 ano. Eu tenho uma exceção à regra, né? A primeira exceção à regra com relação a esse prazo é se a pessoa já estava na posse do bem. Como a pessoa pode estar na posse do bem antes da tradição, né? Antes dela adquirir a coisa? Olha, se ela alugava a coisa. Eu aluguei o carro para o Miller e um belo dia ele me disse, Leonardo, me vende esse teu carro. Eu falo, vendo. E aí eu já vendo para ele. Esse é um exemplo, é o exemplo clássico de quando a coisa já estava na posse do adquirente. Vamos imaginar um outro caso, né? Uma outra situação. Eu emprestei o meu apartamento de praia para deixa eu ver quem está na aula aqui, para o Valente. O Valente já está lá no meu apartamento de praia. Né? Ele está 2 meses lá, morando emprestado. Aí ele me liga, Leonardo, olha, eu quero comprar o seu apartamento. Não, tudo bem. E eu vendo o apartamento para ele. Olhem que essa regra do tempo de 1 ano passa para metade, como no caso do Miller, o tempo de 30 dias também passa para a metade, tá bom? Ok? É a segunda parte do artigo 445, que é a exceção à regra. Ok? Atenção, eu trouxe, para a gente finalizar o nosso debate aí, uma aplicação feita pelo nosso Tribunal de Justiça. Eu não frisei com vocês, apesar de estar destacado aqui, ó, eu acabei não frisando. Eu acabei não frisando para vocês, mas está destacado no material. Caramba, ficou legal. O prazo, na verdade, os prazos, eles são decadenciais. Tá bom? Eles são decadenciais. Anotem por quê? Porque é o que está na lei, né? O adquirente
decai. Quando a lei fala que o prazo é decadencial, o prazo é decadencial, então eu não posso interpretar de maneira diversa. Então nós tivemos aqui, ó, a extinção de um processo que foi mantida pelo Tribunal de Justiça porque a pessoa perdeu o prazo. A ação de rescisão contratual e de reparação de danos decorrentes da aquisição de produto contendo vício redibitório tem prazo decadencial de 30 dias. Tudo bem? Então, atenção, que isso aí foi aplicação pelo Código Civil. O artigo 446? Sim, posso. Só um momento, Lígia. Tá bom? Então, leiam esse julgado, que é o código, o nosso tribunal aqui, aplicando aplicando a ideia de decadência, né, que é o que está protegido aí dentro do nosso código. 446. Não correrão os prazos no artigo antecedente na constância de cláusula de garantia, mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento sob pena de decadência. Vamos imaginar que eu venda o carro para o Miller, só que eu digo assim, ó, Miller, eu vou te dar a garantia de 1 ano nesse carro. Bem móvel, a lei só garantia de 30 dias, mas eu e o Miller entramos em um consenso e ampliamos esse prazo. O 446 diz o seguinte, que o prazo legal, ou seja, os 30 dias, não corre enquanto não acabar o prazo de garantia que eu dei. Então, em verdade, o Miller vai adquirir o carro com a garantia de 1 ano e 30 dias. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia. Ou seja, todos os prazos do 445 não correm enquanto a minha garantia, a garantia contratual existir. Ok? Só que o que acontece? Imaginemos que com 6 meses eu descubro que o carro possuía um defeito oculto. Eu sou obrigado de, nos 30 dias seguintes, comunicar o Miller, mandar uma comunicação. Miller, o carro que você me vendeu, desculpa, o Miller tem a obrigação, Leonardo, o carro que você me vendeu possui um defeito oculto. Ele tem 30 dias para fazer isso. Se ele não fizer, também decai o direito dele. Mesmo que ele ainda tivesse 6 meses e mais 30 dias de garantia. Ok? Mais alguma dúvida? Ok. Então tá bom, pessoal. Quanto a vício redibitório, é isso, tá? Quanto a vício redibitório, era isso que eu tinha para esclarecer para vocês. O nosso grupo está aberto lá, quem quiser tirar alguma dúvida aí, eu estou à disposição. O que eu combinei com o pessoal da noite? Amanhã, sábado, nós vamos fazer uma aula pegando os 2 horários. Por quê? Porque eu tenho o conteúdo para terminar com vocês e eu vou tratar sobre o trabalho que vai compor a nossa nota. Lembra que o trabalho vai valer 5. Os trabalhos que vocês me enviaram até agora, os trabalhos que foram feitos, eles vão servir para arredondamento de nota. Alguém que não for muito bem no trabalho, na prova, quando a gente retornar, eu vou utilizar esses trabalhos que foram feitos para melhorar a nota de porventura alguém que não esteja muito bem com a nota. Fechou? Alguma dúvida mais? Não? Então, beleza. Aguardo vocês amanhã, de 8h30 ao meio-dia. É óbvio, a gente vai fazer umas paradas no meio aí. Lembrem que eu vou falar sobre o nosso trabalho, tá? Vou falar sobre o nosso trabalho. Então, quem estiver presente vai receber as informações. Um abraço para você.